Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Tudo bem? A semana tá boa? Natal, Dia de Salvador, tudo top? Graças a Deus. O inimigo tem feito de tudo para me impedir de dar continuidade a esses vídeos. Então, exatamente por isso que eu estou aqui. Para me levantar contra ele e declarar que ele não tem poder sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Preparei aqui, dessa vez eu tenho um roteirozinho bonitinho a seguir, com a ajuda de Deus, Pai Celestial. Preparei algo a compartilhar para os irmãos, algo que vem do coração de Deus. Palavra do Senhor que nos dá vida, nos edifica. Hoje eu venho trazer algo especial para mim, para minha vida, e eu oro para que esse assunto seja algo especial na vida de cada um de vocês, amém? Antes de começar, vou convidar vocês a orar para que Deus fale através desse vídeo, através dessa palavra, através desse pensamento, e que os céus possam se abrir nesse dia de hoje e que nós possamos estar de corações abertos ao Senhor para podermos receber revelação dos céus, que é isso que nos nutre, é isso que nos edifica todos os dias, amém? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, eu oro e exalto o seu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos traz sustento e supre as nossas necessidades. Então, querido Deus, Pai amado, eu coloco sobre Ti, Senhor, e consagro, Pai, este vídeo, essa pequena palavra, Deus, ao Senhor, que o Senhor possa usar a mim, usar essas escrituras e esses minutos que o Senhor reservou, Pai, o Senhor possa usá-los para edificar pelo menos uma pessoa. Senhor Deus, Pai amado, que a sua palavra, que é boa e eficaz, possa adentrar no coração dos meus irmãos, que eles possam sentir a sua presença, ver a sua face, testemunhar do seu poder e assim serem edificados. Senhor Deus, Pai amado, eu oro para que o Senhor edifique as pessoas que verem esse vídeo. Senhor Deus, Pai amado, que o Senhor possa trazer abundantes bênçãos para a vida dessas pessoas. E essa oração, Senhor Deus, que eu faço a Ti no sagrado nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Pois é, estamos aqui para mais um vídeo. No início não era do meu plano fazer vídeos, mas a vontade de Deus ela sempre sobressai e as coisas sempre são feitas de acordo com a vontade dele. Hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa total dependência de Deus. Total dependência de Deus. A maior mentira que a gente acredita e conta para nós mesmos é que tá tudo bem sem Deus. A gente trabalha, planeja as coisas, sonha, vamos indo. Mas por dentro sempre falta alguma coisa. O maior exemplo que eu tenho para contar a vocês é da minha própria vida. Eu fui uma pessoa que, mesmo tendo conhecido Jesus na mocidade, eu conhecia a história de Jesus criança. Não tinha ali uma revelação total sobre o porquê que Jesus veio à Terra, porquê que ele morreu. Mas eu conhecia a história de Jesus, conheci na Igreja Católica, nasci numa Igreja Católica. Aos 8 anos comecei a frequentar a Igreja Evangélica junto da minha família. E aos 14 eu fui batizado por escolha própria numa igreja
de Jesus também. Tem suas, suas doutrinas um pouco contrárias a muitas coisas que nós seguimos hoje, mas foi uma igreja que me apresentou Jesus, sim, de uma forma na qual eu nunca havia o conhecido. Mas sempre era palavra, logos, né? Hoje eu sei que existe a palavra escrita e a palavra revelada, logos e rema. Hoje, na minha atual conjuntura, o Senhor tem me dado muita rema, muita revelação na minha vida. Exatamente por isso que eu decidi fazer esses vídeos. Mas, enfim, depois que eu me afastei da igreja, do caminho do Senhor, me afastei da verdade, eu acreditava e falava para mim mesmo que tudo bem, eu não preciso de Deus para nada. Eu consigo seguir a minha vida sem Deus. Deus não vai agregar nada na minha vida. Mas essa é uma das maiores mentiras que o inimigo conta aos nossos ouvidos e a maior mentira que nós dizemos a nós mesmos é que nós não precisamos de Deus. A verdade é que por mais que a gente tente ser independente, nós fomos criados para ser dependentes. Nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus, precisamos da sua graça, porque é Ele que nos dá o suprimento necessário para conseguir vencer as batalhas do dia a dia. A Bíblia, por completo, é um manual perfeito e completo que pode nos ajudar em todas as áreas de nossa vida, né? Eu vou compartilhar uma escritura para que a gente possa começar a nossa linha de raciocínio. Essa escritura está lá em Atos, capítulo 17, versículo 28. Eu estou com uma Bíblia NVI hoje. Eu tenho a minha Bíblia de estudo, Almeida, revista e atualizada. Só que ela é são palavras de mais difícil compreendimento. Então eu trouxe uma versão diferente hoje. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Lá em Atos 17, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele está lá na igreja em Atenas e ele fala o seguinte, numa parte específica só. Ele fala o seguinte, vou começar com o versículo anterior para que a gente tenha um resumo do que Paulo está falando. Paulo fala no versículo 27 o seguinte: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Olha que maravilhoso. Tudo que Deus faz é para que a gente possa no final buscar Ele. Eu estava meditando sobre isso recentemente, que se você buscar na linha de raciocínio de qualquer coisa, você vai chegar em Deus. A Bíblia, por exemplo, é um livro completo, na minha concepção. Por quê? Porque é o único livro. Você pode colocar a Bíblia como livro, você pode colocar a única religião, sendo cristão, né? Não católico ou evangélico. Lembrando que fazemos parte da mesma igreja, que é a Igreja de Cristo. Tanto os católicos como os evangélicos, como os protestantes, como todas as religiões que colocam Cristo no centro fazem parte da Igreja de Cristo, né? E ajudam, e o Espírito Santo usa essas pessoas de alguma forma, porque Deus é perfeito e maravilhoso. Mas enfim, a Bíblia
falo agora a palavra. A Bíblia, ela é o único texto que temos que mostra de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual o nosso propósito de vida e como viver a vida, estando em vida, por assim dizer. Então a Bíblia é um material extremamente completo, né? Lá nós temos a origem do mundo e para onde nós vamos em Apocalipse. É perfeito, é maravilhoso. Mesmo você não acreditando na Bíblia, quando você começa a ler a palavra e o Espírito Santo começa a revelar no seu coração, você sabe que aquilo é uma verdade. Que Deus, ele é maravilhoso e completo e Pai. Deus, ele é criador dos céus e da terra. Essa é uma verdade que ninguém pode tirar da gente. E outra verdade é que nós precisamos dele, né? Paulo lá no versículo 28 fala que a gente vive nele. A gente se move e existimos nele. Então tudo faz parte de Deus. E nós precisamos de Deus para poder existir. Quando a gente tenta viver longe de Deus, o coração se enche de coisas, mas continua vazio. Porque nada substitui a presença de Deus. Quando eu me afastei da verdade, né? Qual que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade. Quando eu me afastei de Jesus, eu comecei a preencher o meu coração de coisas vãs e passageiras, tais como bebidas alcoólicas, drogas e várias outras coisas. E essa é a natureza do ser humano. Quando ele começa a dizer que tá tudo bem sem Deus, sempre, em todas as pessoas existe um vazio dentro de nós. E nós tentamos preencher esse vazio. A mulher lá do poço de Jacó, ela tentava preencher esse vazio com homens. E Jesus veio e se apresentou como a fonte de água viva, que saciaria a sede que ela tinha. E todas as coisas que ela tentava colocar no lugar de Deus, o Senhor Jesus estava lá para se colocar no lugar dessas coisas. E o Senhor Jesus na minha vida, ele está aqui hoje se colocando no lugar das coisas que eu escolhi para preencher esse vazio. E Jesus, diferentemente dessas coisas, ele supre todos os meus desejos e vontades que eu colocava em algo. Jesus veio para substituir esses algo. E ele é maravilhoso. Deus realmente vem sobre todas as coisas. Ele supera todas as nossas expectativas que nós criamos. Uma das provas que temos que nós precisamos de Deus para tudo está lá em João 15. João 15, versículo 5, Jesus fala que eu sou a videira, vós os ramos. Olha que profundo isso. Quando você... Realmente não adianta você ter só a palavra escrita, né? Porque a palavra escrita até o inimigo conhece. Você precisa ter a revelação do que aquela palavra significa. Então, se coloca, pede para Deus. Quando você lê um texto, ora e fala, Deus, o que o Senhor quer falar através desse texto na minha vida? E Ele vai te trazer a revelação. Eu declaro, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai trazer a revelação para você. Hoje, amanhã e para sempre. Porque Deus traz, Deus nutre e Deus tira as dúvidas que nós temos. Lá em João 15, versículo 5. Primeiro ele se apresenta como a videira verdadeira, né? Mas no versículo 5 ele diz o seguinte: eu sou a videira, vós são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos pensar primeiro como funciona uma árvore. Eu, pessoalmente, eu sou jardineiro, tenho um conhecimento ali sobre como funciona uma planta e tudo mais, mas nem todo mundo sabe. Mas vamos pelo básico, né? A planta ela se alimenta ela se nutre de duas formas, através da água e através do sol, né?
da luz do sol, fotossíntese e tudo mais, a clorofila. E imagina uma árvore, né, sendo nutrida ali pelo solo, pelos nutrientes do solo, pela água, ao mesmo tempo pela luz, né, a árvore. Então a árvore, ela recolhe essa energia e passa para os ramos. Os ramos são pequenos, né, que estão começando e precisam dessa energia que a árvore está tirando de algum lugar. Então, nós, os ramos, somos dependentes da videira, Deus, né? Jesus. Nós somos dependentes da videira para que nós possamos crescer, amadurecer e dar frutos. Nós precisamos da videira. No final fala, sem mim nada podeis fazer. Um ramo, se você o cortar, ele vai secar e morrer. Ele não vai dar fruto, ele não vai virar uma árvore nova. A não ser que seja uma muda e você pegar essa muda, faça um enxertil, né, um enxerto em outra árvore, ou se você colocá-la na água para dar raiz, mas aí é outro processo. É outro processo. E você precisa do agricultor. E nessa escritura, Deus é o agricultor. O Pai de Jesus é o agricultor. Então, mesmo que você não precise ali, necessariamente, Jesus tem o Pai, que é o agricultor, no qual você precisa. Sozinho você não consegue. Essa é uma verdade. Que sozinho você não consegue. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dos seus nutrientes divinos e sagrados. É disso que nós precisamos na nossa vida. Outra analogia que Deus faz referente à árvore. A árvore é uma analogia muito boa, que dá para você realmente ter um entendimento. Qualquer coisa que você vê nas escrituras falando sobre árvore é algo que realmente é muito bom. São analogias edificantes, que me edificam muito. Eu, principalmente, por eu gostar de árvore, né? Como eu já comentei, ser um jardineiro. E uma dessas analogias está lá em Salmos, no primeiro livro de Salmos, Salmos 1, versículo do 1 ao 3. Aqui o salmista está falando o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Uma árvore plantada junto às águas correntes. Imagine uma árvore plantada na beira do rio. Essa árvore, ela nunca vai sentir falta de água, porque a água vai estar ali. Em João 15, Jesus se apresentou como a videira verdadeira. Mas aqui em Salmos, ele fala que nós também somos como uma árvore plantada na beira da correnteza. Mas como que nós somos essa árvore, Alexandre, plantada à beira da correnteza? Ele começa, né, falando aqui. Vamos lá? Voltar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda de zombadores. Aqui, tanto num quanto do 1 ao 3, ele está descrevendo um homem que é verdadeiramente feliz. Um homem verdadeiramente feliz, um homem bem-aventurado, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita os pecadores e nem se assenta na roda de zombadores, porque isso não vai edificar ele, pelo contrário. Se ele seguir o conselho de ímpios, ele vai indo pelo caminho errado, ele vai seguir um conselho que para ele não serve. Se ele
começar a copiar os pecadores, que vai gerar na vida dele, ele vai voltar à natureza de pecador. E se ele se assenta na roda de quem zomba, automaticamente no futuro ele vai estar zombando. Ele vai ser uma daquelas pessoas que viu Jesus fazer um milagre e falar que aquele milagre era por causa de um demônio. Isso é complicado. Isso não é um homem feliz. Eu já vivi uma vida assim, eu posso afirmar a vocês que eu não era feliz. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Lei do Senhor, o que é a lei do Senhor? É a palavra de Deus, é a divindade de Deus através da palavra, é a lei do Velho Testamento. Nós podemos meditar na lei do Senhor, meditar nas palavras que edificam e nos traz vida. E um homem feliz, um homem bem-aventurado, um homem verdadeiramente feliz é um homem que se nutre, que medita na lei de Deus, que medita na palavra, que busca a palavra, porque a palavra é o que nos traz vida e vida em abundância. Davi era um homem feliz. Davi era um homem bem-aventurado, um homem que meditava na lei e era nutrido com as coisas de Deus. Ele amava o Pai de todo o coração e ele era totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Salmos 23, que é um salmo de Davi, começa com: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quão poderosa é essa escritura! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para quem não sabe, Davi, ele era um pastor de ovelhas antes dele se tornar rei. Ele era apenas um... Davi que eu falo é aquele mesmo Davi que matou Golias. Ele era um pastor de ovelhas, um improvável. Porque o pastor de ovelhas, nessa época, era uma função extremamente fácil. Era uma função fácil de se exercer. Tanto que Davi, ele era o caçula, o mais mirrado, o mais novo, o menos experiente. Era o mais improvável e Deus ungiu ele como rei. Antes dele, Deus ungiu Saul, que era o mais provável. Mas Deus lamentou por ter escolhido Saul e depois ungiu Davi como rei sobre Israel. O improvável. E uma das características que me impressionam, por assim dizer, nas atitudes de Davi, uma delas é o fato dele não se engrandecer. Davi, ele era um pastor de ovelhas que foi ungido rei sobre Israel. Ele tinha a unção. Deus falou assim: eu escolhi você, Davi, para ser rei sobre minha nação. Ele poderia ir lá em rei Saul, desembainhar a espada, arrancar a cabeça do rei e falar: agora eu sou rei? Sim, poderia. Mas ele não fez isso. Davi, ele foi um homem que sempre se humilhou. Ele se humilhava. A Bíblia fala que quem se humilha será exaltado. Saul durante muito tempo perseguiu Davi e Davi o amava. O Senhor entregou Saul nas mãos de Davi outras vezes, mas Davi, por amor a Saul, não o matou. E lá em 1 Samuel 17, a gente vê a história do gigante Golias. Davi ainda menino, ainda pastor de ovelhas, foi levar uma marmita para os irmãos dele que estavam guerreando. E quando eles chegaram lá na linha de frente, quando Davi chegou lá na linha de frente, estavam os irmãos dele, estavam os soldados, estava o rei Saul. E tinha um gigante, um cara de 3 metros de altura do outro lado do campo de batalha. E aquele homem esbravejava,
e se exaltava, né, de uma forma que ele falava que nenhum dos homens do povo, desse povo de Deus, consegue me derrotar, porque eu sou gigante, eu sou um guerreiro, eu sou forte. Então ele colocava ali, batia no peito e falava: eu sou o cara, eu sou forte, eu sou um homem alto, eu sou um homem guerreiro, então ninguém é contra mim, porque eu sou forte. Aí chega Davi e fica em choque. Davi, na Bíblia fala que Davi ele fica deveras indignado com aquela posição daquele homem. Quem que é esse homem para falar assim do povo de Deus? Quem que é esse incircunciso? Acho muito legal essa palavra, incircunciso. Quem que é esse incircunciso? Quem ele pensa que é para falar desse jeito do povo de Deus? Quem é esse homem para falar de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Saul vai e fala que ele conta o que estava acontecendo, que Golias estava tentando pelejar contra os filhos de Deus. E Davi bate no peito e fala assim, ó, me manda, eu mato esse cara. Pode me mandar que eu vou pelejar contra ele, vou mostrar para esse incircunciso com quem que ele tá mexendo. Não é comigo não, é com o Senhor, é com Deus. O povo já começa meio que rir, né? Isso não fala em explícito, mas a nossa interpretação é que ninguém dá valor ao que aquele jovenzinho magrelo tá falando. Aquele pastor de ovelhas, aquele improvável tá falando. Não, Davi, mas isso aí é um homem velho de guerra. Ele nasceu guerreando, não ser só um pastor de ovelhas. Quem é você para tentar guerrear contra um cara desse? Um cara já velho. Imagina um jovem de 15 anos, pequeno, magro, franzino, desafiando. Hoje em dia tem aquele powerlifting, bitelo. Então imagina um menininho aqui de 1,5 m, magrinho, desafiando o bitelo. Ninguém vai acreditar na hora ali, né? Ninguém dá o real valor. Só que Deus vê o valor das coisas. E Davi, ele fala para Saul o seguinte: quando eu estava lá cuidando das ovelhas, veio um leão. E eu com as minhas próprias mãos matei o leão. E da outra vez veio o urso tentar contra as ovelhas. E eu matei o urso. Então, você já muda a perspectiva, né? Você fala, caramba, matou um leão e matou um urso. Cara, para matar um leão e um urso, o cara tem que ser bom. Eu tenho quase 2 metros de altura e eu não sei, ali no braço. Um leão e um urso ali, meu amigo, acho que só se for da vontade de Deus mesmo. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que Davi, em nenhum momento, ele se coloca como: eu vou matar aquele gigante porque eu sou o brabo, eu sou o cara, eu sou forte porque eu matei o urso e o leão. Pelo contrário, vamos abrir lá em 1 Samuel para vocês verem como Samuel descreve a história. Depois que ele conta a história ao rei, ele diz o seguinte, está lá em 1 Samuel 17, versículo 37. Ele fala o seguinte: teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então, Davi, ele reconheceu que aquilo não foi algo feito pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio poder, pela sua própria força. E sim, foi algo feito pela força de Deus, que Deus o livrou das garras do leão e do urso. Então, naquele momento,
Davi, ele ao invés de se engrandecer e se colocar na posição de eu sou incrível porque eu matei um leão e um urso, coisas que muitos homens hoje fariam, porque, meu amigo, para matar um leão e um urso, convenhamos que não é fácil. Davi, ele se humilha e fala, Deus me livrou, porque Deus poderia ter me matado ali se ele quisesse, mas não, ele me deu o livramento e me deu força para matar o leão e o urso. Saul vê aquilo e vê Deus e fala, então vai, que o Senhor seja com você. Coloca as roupas e o final da história a gente já conhece, né? Deus, ele, através de Davi, faz um grande milagre para aquele povo ver. E Davi mata o gigante, tá com a pedra na cabeça dele. Pá, ele era bom cafunda. Na Bíblia fala que a tribo de Davi, eles eram bons cafunda, tanto com a direita quanto com a esquerda. Então acho que até de costas, se ele tivesse jogado a fundo, ele tinha acertado. Ele acerta, dá uma pedrada na cabeça do gigante, o gigante desmaia, ele pega a espada do gigante e cepa a cabeça do gigante. Imagina que cena legal. Os filisteus ficou em choque. Caramba! O nosso soldado mais poderoso foi derrotado por um frangalho. Era uma criança de 15 anos. Realmente o poder de Deus é maravilhoso. É poderoso. E nessa escritura nós percebemos o quanto Davi reconhecia a sua dependência de Deus. Então nós devemos sim reconhecer que nós somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. Um dos salmos de Davi que eu vou dizer com ousadia que 80% das pessoas do mundo eu não conheço todo mundo do mundo, mas todo mundo que eu conheço, assim, mais de 80% conhece esses salmos, que é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor. Comecei falando com ele um pouco aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou ler o Salmo 23, é bem curtinho. É aqui na NVI. Eu vou ler eu vou ler na outra, para ficar mais difícil o entendimento, para ficar mais, não mais difícil, para ficar mais coloquial, e depois na hora que eu vim com o resumo, as peças se encaixarem. Aí se você quiser, você pode abrir na sua NBV, NTLH ou NVI. Essa aqui que eu vou abrir agora é a ARA. É a mais conhecida, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mesmo que nós não tenhamos a revelação, esse salmos é extremamente poderoso só com a palavra. Porque o Senhor é meu pastor. Então imagina Davi, aqui ele já era maior. Ele não era só um pastor, mas ele reconhece Deus como seu pastor. Olha que poderoso. O Senhor é meu pastor. Então ele se coloca na posição de uma ovelha que precisa dos cuidados do pastor. Todos os cuidados que um pastor tinha para com uma ovelha, ele sabia. E ele se colocava na posição de um dependente de Deus. Salmos 23 só nos traz verdades do que o Senhor nos dá, pode nos tirar, pode nos trazer, pode nos proporcionar. Eu fiz um resuminho aqui, ó, bem legal. Salmos 23, na minha cabeça se resume a isso. O Senhor Deus me fez entender que o Senhor, ele nos dá descanso. Mata a nossa fome e sacia a nossa sede.
né? Ele está lá me faz repousar em verdes pastos e leva-me para junto às águas do descanso. Então ele nos dá descanso, ele mata a nossa fome, né? Com os pastos verdejantes. Não é só o descanso, mas ele sacia nossa fome de pão e a nossa fome da palavra de Deus. Sacia nossa sede, ele preenche os nossos vazios e tira a nossa sede que nós temos, a nossa busca incansável em outras coisas. Ele traz a água viva, porque Deus, Jesus, é a fonte da água viva. Amém? Ele traz conforto, traz paz, traz justiça às nossas causas. Então, às vezes, quando você pensa que você está sobre injustiça, clame ao Senhor. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, mas clame ao Senhor. Davi também é um exemplo disso. Quantas vezes Davi, sim, fez justiça com as próprias mãos? E sim, quem não erra? Mas quantas vezes Davi não pediu para o Senhor ser o seu intercessor e Deus trouxe uma justiça muito boa? Lembremos-nos da história de Davi e Nabal. É uma história poderosa que eu posso compartilhar para vocês em outro momento. Mas Deus traz justiça às nossas causas. Se você tomou um golpe, se você foi traído, a confiança, alguém traiu sua confiança, não faça justiça com as próprias mãos, não busque fazer coisas para trazer justiça, não busque a justiça divina, que a justiça divina ela é boa e eficaz, e poderosa, e verdadeira, e ela vai sim trazer ali uma saciedade. Então quer dizer que eu tenho que orar para Deus fazer o mal para os outros? Não, mas você pode orar para Deus devolver o mal que alguém fez a você. Você tá lá pregando o evangelho e tem uma pessoa te atrapalhando o tempo todo nas ruas? Ai, Deus, mata ela. É um exemplo exagerado, mas é melhor que você fale isso para Deus do que você pegar uma arma e matar essa pessoa, porque aí você vai estar se colocando na posição de Deus. Deus, ele tem a posição dele, nós temos a nossa. Nós somos dependentes de Deus. Além de justiça às nossas causas, Deus nos livra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Ele nos livra da morte, Ele nos protege, Ele nos consola, nos livra das mãos dos nossos inimigos. Então, às vezes, mesmo que Ele não resolva ali uma causa, Ele nos coloca diante dos nossos inimigos, na mesma mesa. Então ele nos livra também das mãos dos nossos inimigos. Então, independentemente de quem está se levantando contra a sua vida, ore a Deus e peça a Ele força, porque Deus, Ele além de trazer justiça à sua causa, Ele te livra das mãos dos seus inimigos. Ele nos unge, Ele nos traz a bênção do céu. Ele unge a nossa cabeça com óleo para mostrar-nos que nós somos escolhidos, que nós somos abençoados, nós somos filhos, herdeiros. Mesmo que você seja um improvável, Deus vai te ungir. E não só isso, Ele vai te ungir tanto, vai derramar tantas bênçãos sobre a sua vida, que em nome de Jesus o seu cálice vai transbordar. Vão ser bênçãos incontáveis. Se você se colocar na posição de dependente, né? Então ore a Deus, fale: Senhor, eu preciso de você. Não ache-se, não pense que você é uma pessoa tão incrível que não precisa de Deus. Não, nós precisamos de Deus desde o maior ao menor. Deus, Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão representa as pessoas importantes, com reconhecimento. Abraão, ele recebeu uma promessa, e essa promessa se cumpre até hoje. Isaque representa os herdeiros, que vieram da promessa, que são o filho da promessa. Então o filho da promessa, ele recebe muito, às vezes até mais, do que quem recebeu a promessa. E Jacó
são os problemáticos. São os... Eu estou recebendo uma ligação aqui, mas não tem problema. Agorinha eu atendo. Em nome de Jesus eu vou terminar essa palavra. São os problemáticos. Jacó aponta para as pessoas improváveis. Então é para o pecador mesmo, aquela pessoa que faz o mal mesmo. Deus é para essa pessoa também. Deus, ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E isso nos mostra que independentemente de como é a nossa vida, de como é a nossa realidade, a gente é dependente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos da sua instrução, nós precisamos da sua justiça, nós precisamos do seu pão, da sua água, nós precisamos da sua unção, das suas bênçãos, nós precisamos dos seus livramentos, do seu descanso, nós necessitamos de Deus, porque sem Deus nada poderemos fazer. Então é isso, meu irmão, que eu deixo para vocês nessa palavra de hoje. Se coloquem na posição de serem dependentes, de precisarem de Deus para tudo. Uma escritura fala: orai sem cessar, que não cessemos de orar, que não deixemos de colocar em Deus as nossas preocupações, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas necessidades. Coloquemo-nos no Senhor todas as coisas, para que possamos reconhecer que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. O Espírito Santo mandou eu falar coisas a mais, né? Sobre o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa totalmente dependente do Senhor. E o vídeo ele já está um pouco longo, já temos 42 minutos. E curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e me ajude na meta de chegar aos 50 inscritos para que eu possa, assim, liberar a função de fazer live. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por confiar não em mim, mas em Deus, porque Deus tem algo para falar na sua vida através da minha. Que toda honra e glória seja ao Senhor. E no próximo vídeo nós vamos aprender o que eu preciso, o que eu posso fazer, quais são as ações que estão no alcance das minhas mãos para que eu possa me tornar e reconhecer que eu sou uma pessoa totalmente dependente do Senhor. Amém, meus irmãos? Já está preparado? Estejam ansiosos. Comentem nos vídeos, compartilhem, me ajudem a chegar nesses 50 inscritos para que eu possa também fazer as lives. Amém? Eu espero que essa palavra sobre a dependência de Deus tenham penetrado nos seus corações e que vocês possam, pelo menos uma pessoa possa ser edificada com essas palavras. Que o Senhor Deus esteja com todos vocês. Que vocês tenham um excelente final de ano e que o ano de 2026 possa começar na mais alta bênção, unção dos céus. E é essa palavra, esse tempo que eu deixo a vocês. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Uma ótima semana a todos vocês.